Olha só, a repórter Jaceline Marques está ao vivo com o advogado das ex-diretoras do Hospital Padre Zé. Eu ia falar do Padre Egídio, o Valdez, por isso que eu errei aqui. Advogado delas, a Jaceline Marques, ela vai falar agora com o advogado. Jaceline, qual que é a situação, hein? Também está pedindo a revogação da prisão, quer que tira da cadeia? Qual que é a situação, hein, Jace? Oi, João. Boa tarde mais uma vez. Agora, direto da Câmara Criminal de João Pessoa com o Wallace Nascimento. Ele que é advogado da Janine. A Janine e da outra diretora, a Amanda, do Padre Zé. Uma está em casa. A Amanda está em casa porque tem criança menor de idade, está em prisão domiciliar. Já a Janine está no Júlia Maranhão. Hoje, o advogado impetrou com o relaxamento da prisão, é isso, doutor? A preventiva, né? Na verdade eu entrei com um pedido de revogação do decreto de preventiva junto ao desembargador Ricardo Vital e até então estamos aguardando uma manifestação em relação ao deferimento ou não da medida. Em paralelo, ingressamos ontem à noite aqui na 4ª Vara Criminal junto ao doutor José Guedes de um pedido de incompetência da Justiça Estadual em face da natureza das verbas que o Ministério Público está apontando como supostamente desviadas, uma vez que elas têm natureza federal, de modo que, dessa forma, por força de legislação processual, a competência para processar e julgar essa demanda é da Justiça Federal e não da estadual. E, consequentemente, estamos pedindo a anulação de todos os atos decisórios até então, uma vez que teria sido proferidos por juízo incompetente. Diga uma coisa, obviamente, se o advogado delas deve ter conversado com elas. Qual é a relação dela com o padre? Já que, por exemplo, elas dizem que tudo que fizeram foi dado à ordem do padre. Mas elas sabiam que estavam fazendo uma coisa que não era lícita. Então, qual é a ligação entre elas e o padre? Na verdade, o conhecimento delas era de que a atividade poderia ser potencialmente ilícita. Isso especificamente em relação à Amanda, que era quem atuava Como na assim, questão potencialmente ilícita? Porque havia uma garantia de legalidade. Até porque todas as contas sempre foram aprovadas. Mas aí não cabia nem a elas, porque certamente a parte contábil de prestação de contas agia de tal forma de dar algum contorno de legalidade àquelas despesas que estavam sendo executadas. Porque se elas retiravam o dinheiro na boca do caixa e repassavam, então, assim, automaticamente há um contexto de ilegalidade, porque não se faz isso com coisa pública, com valor de dinheiro público. Não. Porque lá, especificamente, médicos, serviços prestados, todos eles eram pagos em dinheiro. Médico lá nunca recebeu transferência bancária. Médico recebia em dinheiro e assinava recibo. Entendeu? Sempre foi assim? Sempre foi assim. Então, por isso, se justifica também as retiradas. Então, me perdoe, mas pelo contexto que eu estou entendendo, então se o Ministério Público for investigar, vai ter mais coisa errada. Porque se há um pagamento a médico desta forma, a outros funcionários, sem sequer um ato lícito, uma lisura nesse processo, dá a entender que também mais coisas erradas vão encontrar, inclusive em pagamento de funcionário, não é isso, doutor? Não, pagamento de funcionários é relacionado ao trabalho deles. A função foi desempenhada. A forma de pagamento, se em dinheiro ou transferência bancária, isso não interfere na lisura do processo, desde que, efetivamente, haja um registro contábil dessa saída. Diga uma coisa, tem história de um aluguel de um carro, por exemplo, o carro era no nome de Janine, certo? Ela comprou o carro e esse carro foi alugado ao próprio hospital. Como é que se explica isso? Olha, eu não sei de fato qual a finalidade da aquisição do bem. Mas a finalidade em relação a ela, o motivo pela qual determinou que ela dessa forma atuasse, foi a possibilidade de um incremento salarial, que há muito ela já vinha pleiteando e, infelizmente, foi passado que só era possível se houvesse essa atuação por parte dela.
Mas não seria uma prática legal, um benefício inapropriado, já que, por exemplo, o hospital ele vive de doação, obviamente, não poderia ser passado, por exemplo, um processo licitatório, uma escolha para ver se tenha um valor mais baixo no aluguel de um carro como esse, por exemplo, ou até o próprio hospital financiar o carro e pagar o próprio valor. Mas aí, infelizmente, isso aí é ato de gestão e não competia nenhuma das duas minhas clientes dizer qual era o procedimento correto a ser adotado, uma vez que o presidente era quem determinava a forma como ia ser. Diga uma coisa, elas tinham uma ligação pessoal com o padre, eles eram amigos pessoais, por que tudo que o padre mandava fazer, elas faziam? Na verdade, isso aí vai muito além dos muros do hospital, porque elas foram paroquianas desde cedo, desde muito novas. Então, além de tudo, ele era um líder religioso. Então, ele gozava de uma certa reverência por parte delas. Então, o senhor quer dizer que havia a religião, né, a imposição da liderança religiosa fazia com que sua esposa e a outra cliente fizesse coisa errada em respeito ao padre? É isso que o senhor quer dizer? Não, eu não me referi em coisa errada. Eu estou me referindo aqui a práticas de trabalho orientadas por ele. Entendeu? Mas aí essa questão de valoração, se é certo ou se é errado, aí vai caber ao Poder Judiciário analisar. Eu digo uma coisa com relação às suas clientes. Elas confirmam que não se beneficiaram em nada desses valores que foram retirados? Correto. Até hoje, o Ministério Público não conseguiu juntar nenhum documento que conste que houve 1, 2, 3, 5 ou 10 reais na conta de qualquer uma das duas. Olha, eu estou perguntando porque quem está em casa quer saber e a gente também, porque é o seguinte, são 145 milhões, é dinheiro demais para uma pessoa só colocar em um lugar, em uma caixinha. As suas clientes, elas têm nome, vai haver a delação, doutor? Provavelmente, possivelmente. Inclusive, já conversei hoje pela manhã com Janine. Ela pediu para pensar um pouco, mas eu notei que ela se mostrou disposta. Então, olha aqui, João Fernandes, atenção Paraíba, A defesa de Janine e da outra, que inclusive, que estão sendo investigadas nesse processo, está confirmando. O advogado já tem a intenção de delatar. Foi lá hoje de manhã, conversou com a Janine e ela só pediu para pensar, porque é uma decisão que tem que ser tomada, obviamente, com muita calma, obviamente também com um acordo. Não é assim, doutor? Correto. Porque, como o nome já diz, é um acordo de delação premiada. Então, ambas as partes cedem um pouco e oferecem um pouco também. Então, a gente precisa chegar num bom termo para verificar objetivamente a viabilidade desse acordo. Hoje a gente tem como figura principal o padre, né? É como se as duas mulheres fossem, como o senhor diz, o peixe menor. O padre hoje é visto como maior. Tem mais alguém? Um político, por exemplo, obviamente o senhor não vai dizer o nome, porque isso é uma coisa que o senhor vai acordar com seus clientes, mas tem políticos envolvidos nesse esquema de corrupção, doutor? Olha, provavelmente, de acordo com o contexto da trama que está se apresentando. Provavelmente eu entendo como sim. Aí a interpretação... Esse sorriso, olha, provavelmente esse sorriso eu entendo como sim. Então isso aqui é exclusivo. Doutor Wallace, obviamente, tem uma responsabilidade muito grande e ele se mostra muito maduro aqui. Inclusive, eu quero parabenizar ele no ar, porque ele é marido de uma das mulheres que estão defendendo e ele está tendo maturidade. A gente está perguntando aqui, ele está respondendo com firmeza, com segurança. Isso é um indicativo, doutor. Para mim, é um indicativo que já está tudo pronto. Defesa, delação, só está esperando um ok para dar um pontapé inicial, porque assim... Não pode agora, depois que tudo acontece, que o escândalo acontece, querer culpar as duas mulheres, sabendo que tem gente muito maior por trás disso, não é assim? Sendo esse o caso, eu acho que não cabe uma imputação de culpa, pelo menos nesse momento, mas havendo outros participantes, sim, tem que saber, né? Obviamente que eles devem vir à tona e responder pelo que praticaram. Serão noticiados. Aí fica a critério do Ministério Público investigar e descobrir se é fato ou não. Me diga uma coisa. Obviamente, durante quantos anos as suas clientes foram funcionárias ali daquele hospital? Olha,
A Amanda, ela ingressou lá ainda menor aprendiz. Meu Jesus. Ela ingressou menor aprendiz e aos 18 anos ela foi alçada ao cargo de tesoureira. Para finalizar, para a gente concluir aqui. Por exemplo, ela era tesoureira. Nessa delação, doutor, quais os tipos de documentos que serão anexados? Tem foto? Tem vídeo? Tem gravação? Tem gravação que eu digo assim, conversas de WhatsApp que comprove realmente essa incursão do padre dizer faça assim, assim, assado, porque eu estou mandando? Tem. Inclusive é de conhecimento do Ministério Público. O Ministério Público procedeu com a busca e apreensão dos aparelhos e já realizou a extração. Inclusive eu tive já acesso a alguns documentos. Sim. Que lá ficam comprovados de forma cabal. Que a senhora manda, inclusive em um certo diálogo, ela diz: infelizmente eu tenho que fazer porque ele me manda. Para não perder o emprego. Correto. Um abraço, doutor Wallace. Tá aí, viu? Entrevista exclusiva com detalhes. Vai ter delação. O palco for mais fraco que se quebre, viu, João Fernandes? Volto contigo aí nos estúdios. Muito bem, Jaceline. Obrigado pelas informações. Viu? Agradeço aí o advogado, ou seja, ele disse que elas não foram beneficiadas, segundo o advogado, mas fizeram sabendo que estava errado. Agora, a delação premiada, pelo que eu entendi, a Janine faria essa delação premiada. Vem coisa por aí, pode esperar que vem coisa por aí.